Então, beleza, pessoal, vamos começar então. Se vocês não estiverem me ouvindo, conforme eu disse, vocês podem me falar. Eu sou a Tamires Sabrina, pessoas me chamam mais de Sabrina do que de Tamires, que o professor Cláudio se referiu a mim como Sabrina. Eu sou geógrafa, sou professora de geografia, sou bacharel e licenciada em geografia. Eu fiz mestrado em biologia da conservação, depois eu fiz outro mestrado em ciência florestal e depois eu fiz doutorado na agronomia. Porque quando eu me formei, eu queria fazer pesquisa, eu queria muito, sempre gostei muito de pesquisa. No terceiro período da graduação, eu já decidi sobre o que seria minha tese, mais ou menos. Na real, eu decidi que eu queria estudar solo e planta, vegetação. Eu me graduei na Unimontes, a licenciatura na Universidade Estadual de Montes Claros, e naquela época não tinha nenhum mestrado em geografia na região, né? Norte de Minas e no Vale de Jequitinhonha. Ainda hoje, agora tem na Unimontes, né? O mestrado na Unimontes tem pouco tempo que abriu. Mas na minha época eu não tive. Bom dia então, a todos. Bom dia. Eu acabei tendo que fazer pós-graduação em outra área. Quem levantou a mão? Eu sem querer aqui, viu? Desculpa. Tranquilo. E na Unimontes, o mais perto que tinha da geografia física, né? Da biogeografia, da climatologia, que era o que eu queria estudar, foi o mestrado em biologia. Então, eu fui fazer mestrado na biologia. Aí, eu saí do mestrado na biologia e fui fazer mestrado na engenharia florestal em Diamantina. E fiquei para fazer o doutorado, porque eu me graduei em 2013. Naquela época, a opção que tinha era o UFMG. Eu não tinha condição de ir para o UFMG, porque Belo Horizonte é caro, a quantidade de bolsas, infelizmente, na geografia, naquela época era uma ou duas, entrava 10, 20 pessoas para duas bolsas, além de N outras questões. Então, eu fico muito feliz que a geografia tenha evoluído muito de lá para cá, né? A gente já tem especializações, a gente já tem programa de mestrado, eu acredito que não demora aí, né? Quando eu falo não demora, é questão de 10 anos, sei lá, para abrir um doutorado. E para quem gosta da parte mais física da geografia, é sempre muito difícil, né? Porque na área humana a gente consegue entrar em outros programas, a gente consegue ocupar outros espaços. Mas a geografia física é realmente mais complexo para a gente conseguir ocupar esse espaço. E aí, a ausência de programas de pós-graduação em geografia no norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, por um lado, não sei se seria essa palavra, né? Mas me prejudicou no sentido de eu não poder fazer minha pós-graduação dentro de um programa que fosse da minha linha de graduação, mas, por outro lado, foi muito importante para mim, me beneficiou muito, me ajudou muito, porque eu acabei tendo uma formação bem interdisciplinar, bem multidisciplinar. Então, eu fiz mestrado na biologia com os biólogos, então eu aprendi biogeografia com os biólogos, aí depois eu estudei biogeografia com os engenheiros florestais, aí no doutorado eu fui estudar um pouco, né? Na minha graduação, no meu TCC, eu estudei a floresta estacional decidual, que é a mata seca. A mata seca ela é uma vegetação praticamente determinada pelo clima, né? Na verdade, toda vegetação ela é determinada pelo clima, mas a mata seca ela tem sua característica principal determinada pelo clima, que é a deciduidade. No mestrado em biologia, eu estudei os campos rupestres, a diferença entre os campos rupestres que estão sobre o afloramento de rochas hematíticas, que são as rochas ferruginosas, que a gente chama de canga, e comparei com os campos rupestres sobre o afloramento de quartzito, para ver se variava a composição das espécies e tal. Aí, no outro mestrado, eu continuei estudando a mata seca, as diferenças entre os estratos da vegetação. Aí eu peguei os 3 estratos, né? Como se fosse a regeneração natural, as pequenininhas, o subbosque e o dossel. E aí eu fui ver, em termos de composição de espécies, se tinha diferença entre esses estratos, porque cada pedaço da floresta
é um mundo diferente, né? E no doutorado eu trabalhei com mudanças climáticas, com fitogeografia. Eu analisei a evolução das florestas estacionais semideciduais, que são esses capões de mata. Deciduais é que perde todas as folhas, semideciduais perde uma parte das folhas, não perde tudo. No norte de Minas, as matas são deciduais, elas ficam peladas, né? Não perde tudo, o pessoal pensa até que está morto. Aí, quando vem a chuva, fica tudo verde, lindo de novo. E aí eu estudei a história desses fragmentos na Serra do Espinhaço. Aí eu analisei o solo, como que foi a origem do solo, eu furei, né? Furei um buraco de solo até bater na rocha, puxei, levei para o laboratório, analisei como que foi que esse solo evoluiu e a relação dessa evolução com a vegetação. Fiz um inventário lá, analisei as espécies, mais um monte de coisa. No meio do caminho desse processo todo, foi muito importante, porque eu consegui aprofundar muito em termos de climatologia, de biogeografia, de forma que talvez eu não conseguisse se eu tivesse feito mestrado e doutorado na geografia. E, por outro lado, a pós-graduação ela é legal, né? Que, por um lado, ela faz com que a gente aprofunde muito em algumas coisas e quando a gente especializa demais, a gente acaba perdendo um pouco do todo, né? E hoje eu vejo que a coisa mais grandiosa da geografia é conseguir pegar esse pouco do todo, que não necessariamente é saber de tudo, mas pelo menos saber como que você interrelaciona tudo. E eu vou falar para vocês agora como que eu já falei de mim, né? Como que eu pretendo conduzir essa disciplina, porque concluindo, quando eu terminei o doutorado, eu descobri que é muito legal você saber muito sobre uma área só, você especializar muito. Aí hoje eu sei, quer dizer, muito e pouco é relativo, vai saber, né? Eu fiquei muito tempo estudando sobre vegetação, sobre clima, sobre solo, sobre essas coisas, e chegou um dado momento que eu tinha uma certa dificuldade de relacionar com questões do cotidiano, com as questões humanas, com as questões sociais, e eu só não perdi isso completamente porque a geografia ela nos dá essa base, né? A formação básica de um geógrafo ela obriga você a pensar, a interligar, a interrelacionar as coisas. Então é nesse sentido que eu pretendo conduzir a nossa disciplina hoje. Vou apresentar um pouco para vocês da proposta que eu tenho de condução da disciplina, né? Então, hoje, nessa aula de hoje, eu separei uma parte dela para a gente falar um pouco sobre qual que é a proposta do PCN para o ensino de climatologia e de biogeografia, né? Dos parâmetros curriculares nacionais, para o ensino fundamental e médio. Eu olhei os dois, embora eu saiba que gente, eu esqueci de falar isso para vocês. Minha formação não é só de faculdade, não. Ao longo de toda a minha carreira acadêmica, eu dei aula, eu tive dentro da sala de aula. Eu comecei dando aula num projeto de extensão que tem na universidade que eu me graduei, que era um pré-vestibular, como se fosse um pré-vestibular para alunos de escolas públicas da cidade. Aí eles selecionavam os melhores alunos de várias escolas, e aí levava para lá para a gente poder dar aula para eles. Então, treinava a gente que estava na graduação e licenciatura e ajudava eles que precisavam de uma aula como se fosse um cursinho, né? Então, assim que eu cheguei na universidade, eu nem sabia de nada, inventei de dar aula nesse negócio. Fiquei lá durante toda a minha graduação, foi fantástico, foi maravilhoso para mim. Eu acho que eu aprendi a dar aula mesmo, foi ali. E, ao longo de toda a minha formação, embora eu tivesse bolsa, como eu saí de casa, fui estudar em outra cidade, tive uma filha no meio do mestrado, uma complicação danada, eu precisei pegar aula, eu sempre peguei aula. Então, ao longo de todo esse tempo de graduação, eu sempre estive dando aula no estado de Minas Gerais, como designada. Então, eu já peguei aula em tudo quanto é escola que vocês pensaram. Já peguei aula na cadeia, aliás, foi a minha melhor experiência na educação básica, assim, foi o lugar que eu mais aprendi. Eu não sei se eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Já peguei aula na escola particular, no colégio católico, em periferia, que é onde as aulas que sobram para o designado no começo de formação. Peguei aula no centro, na escola referência, então deu para eu aprender um pouquinho, assim, deu para ter uma experiência muito boa. E aliado isso com o que eu vivenciei ao longo da pós-graduação, porque na pós-graduação eu tive experiências maravilhosas também, eu saí do Brasil, fui para
fui para a Argentina, fui para o Paraguai, estudei um pouco lá, voltei, conheci vários estados do Brasil, fiz disciplina em várias universidades, eu estudei na UFV, na UFMG, no Estadual do Paraná. Então, esse monte de experiências e tudo isso fruto de política pública, sempre financiada com bolsa pública, com dinheiro público. Eu sou muito grata a tudo que financia a educação e eu sou produto disso. Eu agradeço muito. E aí, eu acho que foi muito rico poder juntar essas duas experiências, né? De vivenciar o cotidiano da sala de aula na escola pública. A maior parte da minha experiência é na escola pública. Eu tenho uma experiência pequena também na escola privada, mas a maior parte é na escola pública. Então, só para deixar claro para vocês que é uma crítica minha, né? Não é uma crítica, é uma coisa que eu trago assim da graduação. Na licenciatura, eu acho que é muito do que eu não pude aprender melhor, não vou falar que eu não aprendi, porque a gente sempre aprende, mas eu acho que muito do que não foi melhor em termos das disciplinas específicas da licenciatura, didática, prática de formação, prática de ensino, eu acho que muita coisa do que não foi melhor do que poderia ter sido é porque os meus professores, eles não tinham experiência na educação básica, eles fizeram graduação, mestrado, doutorado, foram dar aula na faculdade e não conheceram a realidade da educação básica. Eu, pessoalmente, acho que isso influencia, né, a qualidade da aula, do aprendizado da gente, porque eu acho que conhecer o cotidiano da sala de aula, na educação básica, com aquele peso que a gente carrega, faz muita diferença para um professor quando ele vai dar aula no ensino superior, né? Então, essas experiências são muito importantes. Então, nessa aula de hoje, eu quero falar um pouco sobre o que o PCN traz para o ensino de climatologia e de biogeografia. Eu olhei o PCN do ensino médio e do fundamental, embora a maior parte do ensino de climatologia e biogeografia, porque a maior parte da geografia física, ela fica no fundamental, no ensino médio fica mais a parte humana, né? No primeiro ano ainda tem um tiquinhozinho, assim, de climatologia, um tiquinho assim, mas o ensino médio ele fica mais por conta da questão humana, da geopolítica e tal. Então, o PCN que traz a maior parte das diretrizes para o ensino de climatologia e de biogeografia é o PCN do ensino fundamental. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha lido o PCN, eu nunca tinha pegado ele para debruçar, assim, nunca tinha feito uma pesquisa cabulosa sobre ele, porque é muito grande, mas eu nunca tinha dado atenção assim, eu descobri que a orientação, a perspectiva, ela é muito interessante. Vale a pena vocês darem uma olhada, vale a pena dar uma lida. É lamentável que a gente termine uma graduação sem dar uma olhada no PCN, porque ele traz uma proposta muito interessante, muito bacana. E para hoje, então, eu vou falar um pouco disso. Aí, como que eu vou conduzir a nossa disciplina, né? Nós teremos 4 aulas, né? Ao vivo, como está sendo essa. Então, depois dessa aula, eu vou deixar para vocês lá no chat o fórum de apresentação. Só que no fórum de apresentação, não quero saber quem é você, qual é o seu nome, onde que você trabalha. Eu quero que vocês me escolham. Vai estar descrito lá, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui para a gente ir conversando. Vocês vão escolher para mim um elemento da natureza que vocês... Suponhamos que vocês tivessem que se transformar em um elemento da natureza. O que vocês se transformariam e por quê? É dessa forma que eu quero conhecer vocês. E aí, em seguida, depois vocês vão ter acesso ao plano de ensino. Eu vou só falar o conteúdo, né? Como que a gente vai trabalhar, em termos de data, quando que vai ser cada coisa, vocês vão ter acesso a isso lá no plano de ensino. Então, eu vou querer saber de vocês quais os principais desafios de vocês para o ensino de climatologia e de biogeografia, porque eu definitivamente não sou a melhor pessoa para falar sobre esses desafios, porque o que eu tenho desses desafios é em relação à infraestrutura, em relação à adequação, em relação às escolas, em relação aos instrumentos que se tem para trabalhar, porque em termos de domínio, esses são os conteúdos que eu mais domino. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre as dificuldades, né,
no ensino de climatologia. Essas não são as disciplinas que eu tenho mais dificuldade na geografia. O que eu tenho mais dificuldade é a cartografia, são as disciplinas, outras disciplinas. E aí, em seguida, eu quero compartilhar com vocês, né? Vou solicitar para vocês que vocês vou separar alguns trabalhos, eu vou separar alguns artigos, eu já fiz essa seleção, para vocês lerem, e aí eu tenho plena ciência do quanto vocês estão sobrecarregados, sobretudo quem está atuando na educação básica. Eu vou separar alguns trabalhos, vocês vão escolher um deles para vocês darem uma lida para mim, porque também sem ler não dá para seguir, né? Eu vou separar alguns trabalhos para ler para mim, não, para ler para a gente, para vocês, para nós. E aí a gente vai conversar sobre esses trabalhos. Depois eu vou pedir para vocês um compartilhamento de experiências, né? Eu vou querer que vocês tragam as experiências de vocês, né? O que vocês já fizeram no ensino desses conteúdos que deu certo, e também as experiências que vocês tentaram que não deu certo, né? E o não também é um aprendizado. Depois eu vou trazer para vocês algumas experiências que já deram certo, né? Existem muitas instituições no Brasil, o pessoal da USP tem um projeto grande que já há muitos anos eles trabalham só na educação de solos, então eles têm um monte de proposta, de experimento, de coisa que dá para fazer em solo. O pessoal de Viçosa tem em relação ao clima, então eles têm um laboratório só para elaboração de práticas de ensino em climatologia. A gente tem várias iniciativas legais, tem o pessoal do Museu do Cerrado, lá em Brasília, na UNB, que eles têm um laboratório só de elaboração de proposta de prática de ensino para trabalhar sobre o Cerrado. Então, eu vou trazer um pouco para vocês dessas experiências, porque eu sei que nem todo mundo que está atuando na educação básica está tão ligado assim, né, no que acontece nas universidades, nem todo mundo tem tempo, né, para isso. Então, eu vou trazer um pouco dessas experiências para vocês. Na nossa próxima aula, eu vou trazer um pouco para vocês do que a LDB trata com relação ao ensino de climatologia. De biogeografia, a LDB trata muito pouco, mas em termos de climatologia, é interessante que a própria Lei de Diretrizes da Educação, ela aborda a climatologia ao prever, né, que o calendário escolar, por exemplo, ele esteja relacionado com as questões do clima. Então, tem muito a se conversar sobre isso. Acho que, em termos de atividade avaliativa, eu vou propor para vocês uma avaliação mais prática e outra mais teórica. Uma é que vocês elaborem para mim um projeto de ensino, um projeto para vocês possivelmente aplicarem futuramente na sala de aula, onde vocês estiverem atuando. Eu vou... Está sem áudio? Uai. Vou tentar falar mais alto. Não está sem áudio, não. Depende de onde que a pessoa tá, às vezes fica ruim. Mas vocês estão conseguindo seguir? Tá picando? Tá não, tá normal. Não, tá normal, pronto. Então tá, eu vou seguir. De todo modo, tudo que eu estou falando aqui vai estar no plano de ensino, está escrito bem direitinho, bem detalhado. Eu só vou falar para a gente poder conversar a respeito, né? E aí, eu quero que vocês elaborem um projeto para vocês aplicarem futuramente. Pode ser um projeto para ser aplicado virtualmente ou presencialmente. Eu suponho, espero profundamente que o ano que vem eu não tenha que assistir nenhuma live na minha vida mais, que tudo volte a ser presencial, mas vai saber. Então, quem quiser elaborar esse projeto na perspectiva de aplicá-lo virtualmente também é possível, né? A educação ambiental, ela pode, sim, o ensino de biogeografia, de climatologia, dá para ser feito de maneira virtual e com a mesma qualidade que presencial, dependendo do planejamento. E eu vou apresentar os modelos para vocês, né? A próxima aula que a gente vai ter ao vivo, eu vou falar um pouco sobre a construção coletiva do aprendizado e a integração de conteúdos e de processos, porque
o que o que o PCN, o Parâmetro Curricular Nacional para o Ensino de Biogeografia e de Climatologia, o que ele mais trata, assim, é nessa perspectiva de integração e a própria biogeografia, né? Porque a biogeografia, ela nem é uma ciência, digamos assim, ela nem é própria da geografia, né? Ela é naturalmente interdisciplinar. Inclusive, eu lembro quando eu estava na graduação, eu fiz minha iniciação científica toda na biologia, porque eu queria estudar vegetação e no meu curso não tinha nenhum laboratório, não tinha nada que trabalhasse a biogeografia. E aí os meninos tinham uma briga lá, porque na biologia eles têm também a disciplina de biogeografia. E aí eles ficavam discutindo quem é melhor para dar biogeografia, se é um biólogo ou se é um geógrafo. Antes, eu, preconceituosa com os meus próprios professores, eu achava que era um biólogo. E aí, ao longo do tempo, eu fui ver que não é. Eu acho que é quem consegue integrar melhor, independente de onde tenha vindo. Quem tem a perspectiva mais integradora vai conseguir trabalhar melhor. Então, eu quero falar um pouco sobre essa integração desses processos. E aí, tudo que a gente fez em relação à climatologia, a gente vai fazer em seguida com relação à biogeografia, porque embora os conteúdos eles estejam, obviamente, interrelacionados, na proposta do PCN, consequentemente, no livro didático que a gente vai trabalhar, nem sempre aparece integrado. Tem, por exemplo, no 6º ano, tem uma parte de climatologia bem separada, dependendo de qual livro didático que você trabalha, dependendo de qual proposta que você adota, vem bem separada, assim. Então, a gente pode trabalhar sempre nessa perspectiva integradora, mas a realidade nossa hoje é que os conteúdos estão totalmente segmentados, né? A própria universidade, ela adota esse modelo muito segmentado, muito separado. Então, acho importante a gente entender as coisas, cada uma no seu quadrado, e como que ela pode, como que pode funcionar essa interseccionalidade. O PCN fala muito dessa palavra. E para finalizar a nossa disciplina, a nossa última aula, eu vou tentar trazer um pouco das reflexões filosóficas sobre o ensino de climatologia e biogeografia. Filosófica em que sentido? Eu vou tentar resgatar um pouco, né, das nossas aulas lá de didática, de prática de formação, as nossas diferentes perspectivas e correntes de ensino, né? Eu tenho uma formação muito paulo freireana, então a boa parte da minha base de conteúdo ela é paulo freireana, embora eu tenha também críticas ao Paulo Freire, porque o próprio método paulo freireano, ele propõe isso, né? A criticidade sobre os conteúdos. Já teve muita escola que eu fui dar aula, que eu cheguei lá e eu falei, meu Deus, não cabe, não dá. Paulo Freire aqui não vai. Então, eu quero conversar um pouco disso, porque eu acho que no corre-corre do dia a dia, da sala de aula, esse monte de meta, às vezes inatingível, que a gente tem para cumprir, afasta a gente um pouco dessa reflexão, né? Dessa reflexão que é tão necessária, né? A gente, às vezes, tem dificuldade, por exemplo, eu já tive dificuldade, não é dificuldade de domínio de turma, tem turma que você não consegue dar aula, que ninguém consegue dar aula, que é problemática demais, e aí, quando a gente para pensar, não é uma questão de aprendizado, não é uma questão teórica, são questões filosóficas, e a gente precisa fazer esse exercício, né? Eu acho que se a gente se dispõe, né? Se a gente resolveu parar, eu imagino que o tempo que vocês estão gastando aqui ele é muito precioso. Então, eu acho que é muito válido a gente tirar um momento para poder fazer essas reflexões, porque o maior aprendizado está no refletir, né? Eu não acho que nenhum professor numa especialização vai ensinar vocês a dar aula, porque todo mundo aqui já sabe dar aula, todos vocês são professores de conteúdo. Talvez muitos de vocês saibam tanto quanto ou mais que eu. Eu acho que o que a gente pode fazer de melhor aqui é compartilhar reflexões, para a gente tentar entender onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando, onde que a gente pode melhorar, onde que dá para aperfeiçoar, enfim. E no final, eu vou dar uma avaliação teórica sobre todo o conteúdo que nós conversamos
durante as nossas aulas, eu não vou dar uma avaliação teórica sobre climatologia, o que é isso, o que é aquilo, caracterize isso e aquilo, e sim sobre o nosso conteúdo, o que a gente conversou, o que a gente abordou, o que vocês trouxeram de experiência, o que vocês comentaram, enfim. Então, é basicamente essa a minha proposta da disciplina. Obviamente, eu estou aberta a questionamentos, comentários, concordâncias, discordâncias. Eu lembro quando eu dei aula de climatologia na UFVJM, eu dei aula para engenharia florestal, para agronomia e para zootecnia. Aí eu dava aula, tinha teoria e prática. Gente, eu dava 5 horas de aula, eu tinha turma de 100 alunos. Imagina você dando aula no auditório com 100 alunos durante 5 horas. Ninguém concordava, ninguém discordava, ninguém achava nada. Eu ficava puta de raiva, falava, gente, que coisa. Esses meninos vão fechar tudo a prova. Chega na prova, ninguém pega média. É muito... E aí o ensino remoto trouxe isso pra gente, né? Esse negócio de falar sozinho. Mas não é uma coisa inerente só ao ensino remoto, porque há experiências do ensino presencial sobre isso. Então, agora vamos... Nós temos 35, uns 15 minutos mais ou menos para o conteúdo de aula, né? Então, eu peguei o PCN, o Parâmetro Curricular Nacional para o Ensino Médio. Gente, peraí. Tem alguma coisa para falar sobre tudo que eu falei de conteúdo? Vocês concordam, vocês discordam? Concorda, sem corda? Estão de acordo, ok? Considere fazer igual em audiência, né, em reunião, o silêncio quer dizer que sim. Então, tá beleza. Qualquer coisa, eu estou aberta também, vocês podem ficar à vontade, né? A gente pode ir conversando. A ideia é que seja produtivo para vocês. Então, vamos falar um pouco agora do que o PCN define para o ensino de geografia. Eu vou colocar depois na biblioteca da disciplina o documento, né, que eu li do PCN. No ensino médio, o PCN ele não é dividido em disciplinas, conteúdos, igual a gente trabalha, né? Geografia, história, não sei o quê, por causa dessa mudança que eles fizeram aí no ensino médio mais recente. Então, o PCN para o ensino médio agora ele está na mesma vibe do Enem, né? Ciências naturais e suas tecnologias, ciências humanas e não sei o quê. Então, ele está dividido nessa perspectiva. Então, o PCN para o ensino médio, você tem que buscar o de ciências humanas. Se vocês forem procurar no site do MEC, vocês não pegam a primeira área de ciências humanas. Dentro do conteúdo de ciências humanas vai estar lá filosofia, sociologia, geografia e tal. E o ensino fundamental, vocês vão encontrar realmente o PCN da disciplina de geografia. E aí, o que o PCN traz, né, para o ensino, a proposta que ele traz? O PCN ele é muito interessante, porque ele traz conteúdo, o que tem que ser abordado, como que isso pode ser abordado, não necessariamente como que isso tem que ser abordado, como que isso pode ser abordado. Ele traz algumas reflexões muito interessantes, traz algumas propostas também, tal coisa dá para ser ensinado de tal jeito e também dá para ser ensinado de tal jeito, na situação tal fica melhor assim. Então, ele é muito interessante nesse sentido. E também traz algumas propostas metodológicas também, em questão, porque eu acho que é uma coisa muito importante para a gente, né? É o método em climatologia e biogeografia. E aí, a primeira abordagem que você encontra no PCN em relação a esses dois conteúdos é por que ensinar, né? Por que ensinar climatologia? Porque, da mesma forma que às vezes o aluno não entende, acho que quase todo mundo de vocês aqui já ouviu, para que eu preciso saber disso? Vira e mexe, o menino vira para a gente. E, geralmente, eu acho que essas perguntas elas são mais frequentes nos conteúdos da geografia física. Professor, para que eu preciso saber disso? E aí eu fiquei pensando, será que a gente sabe para que eu preciso ensinar isso? Porque o menino não saber para que ele precisa aprender, teoricamente é natural, né? Ele está em processo de aprendizado. E a gente que, teoricamente, também está em processo de aprendizado, mas a gente já está num nível de poder ensinar, a gente tem que ter coerência, tem que ter clareza, né? E nem sempre a gente tem essa clareza em relação a todos os conteúdos que a gente trabalha
na educação básica. Por que eu preciso ensinar isso? Por que eu tenho que ensinar biogeografia? Para quê? Por que uma sociedade ela precisa estudar biogeografia, né? Eu estava vendo hoje num grupo de professores na internet, o povo propondo lá, a escola tinha que ensinar era educação financeira, inteligência emocional e não sei o que. Eu fico pensando, por que a escola precisa ensinar educação financeira e emocional? E por que a escola precisa ensinar climatologia e biogeografia? Eu trabalho numa unidade de conservação hoje, aí eu vejo direto os meus colegas falando, a educação ambiental tinha que ser um conteúdo da educação básica. Será que tinha que ser? Aí eu vejo, assim, tudo que é o anseio da sociedade, né? O povo quer que vire um conteúdo, né? Eu vi propostas, tem uma legislação que obriga o ensino de cinema na escola, tem uma lei que obriga o professor a passar, acho que é 1 filme, 2 filmes por mês. Fiquei pensando assim, como que você cria uma lei sem saber? Tem escola que não importa, quando vai na televisão. Tem uma legislação que obriga o ensino de história da África na escola, tem uma legislação que obriga a gente, obriga assim, né? Estabelece dentro do contexto da lei. Então, tem um monte de legislação estabelecendo um monte de coisa. Tudo que a sociedade acha que tem que ser passado para o coletivo, eles entendem que tem que entrar no currículo da educação. E por que, então? Né? Por que a gente tem que ensinar climatologia e biogeografia? Vocês já pensaram nisso? Então, o PCN ele propõe muito essa reflexão, né? Ele vai colocando, né, que é importante a gente passar para o menino, ó, você precisa entender do clima, porque o clima define como que é cada lugar, o clima ele define a estrutura das populações em cada lugar, né? O êxodo rural ele foi muito determinado pelo clima. O êxodo rural ele foi no Brasil majoritariamente do Nordeste para o Sudeste. Isso foi determinado pelo clima, né? Por uma situação climática de uma dada região. Uma situação climática só? Não, uma situação climática associada a questões sociais. E aí o PCN ele vai trazendo isso ao longo do tempo. Aí o PCN ele coloca, olha, é importante que você coloca para o menino para que ele precisa aprender aquilo, é importante que você tenha clareza para você de por que você precisa estudar aquilo, por que você precisa ensinar aquilo. E é importante a gente trazer também, né? O PCN ele fala muito da relação do local para o global. É interessante, é importante para o aluno e também para a gente, professor, é importante para mim saber que eu estou numa região semiárida, eu não tive acesso a uma pós-graduação em geografia na minha região, porque eu venho de uma região semiárida. Porque se você pega o mapa dos programas de pós-graduação no Brasil, todos eles estão no Sudeste. Então, não é por acaso que eu não achei um mestrado e um doutorado em geografia para eu fazer na minha região. É porque a minha região está no interior, a minha região está num contexto de semiaridez, e todos os projetos que são aprovados na minha região de pesquisa, eles estão relacionados com isso. Eu já fui avaliadora de projeto no âmbito da FAPEMIG, da CAPES, porque eu integrei algumas comissões, e as justificativas, em geral, elas estão relacionadas a isso. Ó, nós precisamos pesquisar tal coisa, porque aqui é semiárido. E aí, a gente estudando isso ajuda o desenvolvimento social, que resolve o problema com a seca, etc. e tal. E eu não tinha consciência disso lá atrás. Hoje eu sei que se eu não tiver acesso a um mestrado e a um doutorado na minha região, se eu tive que migrar, foi porque eu estava numa região que tinha uma determinada situação climática. E essa situação climática, ela afeta, né? Ela determina outros fatores sociais e é também determinado por eles. Então, é importante para mim ter consciência disso. É importante para um aluno saber que boa parte dos problemas que ele passa não são relacionados a ele. Muitos acessos que ele tem e o que ele deixa de ter estão relacionados à condição da região em que ele está inserida. Eu fui lá para o Paraná fazer uma parte do meu doutorado no Paraná e parece que você não está mais no Brasil. Eu fui para o oeste do Paraná, numa região colonizada por alemães, né? Igual a gente tem essa coisa de fazer curso de inglês aqui, lá eles têm mais coisa com o alemão, e parece que você não está no Brasil. Assim, as escolas públicas outra estrutura de escola, é outro planeta praticamente. Se você compara com os interiores semiáridos do Brasil, se você compara o norte de Minas com o oeste do Paraná, você está falando de 2 países diferentes praticamente. E o aluno que sai
dessas duas regiões e entra na universidade, nem sempre ele tem consciência disso. E às vezes eu conversava muito com alguns colegas meus lá na pós-graduação e o que eles têm de reclamação lá é coisa que, para a gente no Norte, seria o máximo, assim. Então, é importante para um aluno, sabe? Eu acho que quem está no Sudeste tem que saber que ele é uma pessoa que tem um privilégio de viver naquela região, onde está o acesso, onde estão as infraestruturas. E muito disso tem a ver com o clima. Então, é a questão local, né? E o PCN, ele traz, olha, é muito importante você trabalhar as características da região, é muito importante que no ensino de climatologia, de biogeografia, você valorize o regional, mas é também importante levar para o global, né? Eu tinha muita dificuldade na educação básica, principalmente em regiões mais periféricas. Eu tinha muita dificuldade, porque eu não estou dando aula no momento, eu optei não dar aula remoto, não dou conta, mas os meninos tinham muita dificuldade com a parte de climatologia que vai para outros contextos climáticos, os climas de tundra, os climas temperados, porque eles não conseguem fazer qualquer associação. Uma vez eu fui dar aula num colégio particular e aí eu comecei a explicar sobre os climas temperados, né? E aí eu fui falar de uma situação climática lá da Rússia. Aí um determinado aluno que já tinha rodado lá a Rússia toda, ele falou, não, professora, isso aí que você está falando só procede na região tal. No oeste da Rússia é assim, no leste da Rússia é assim, no norte, no sul. Aí eu calei e escutei o menino, que deu para a gente uma aula sobre o clima lá da região europeia, né? E aí ele foi falando Reino Unido, Grã-Bretanha e tal, tal. Quando eu ia, aí eu entendi por que os meus alunos lá da periferia, eles odiavam aquele conteúdo, porque como que ele vai absorver esse negócio de clima de tundra? Eu perguntei na sala de aula, gente, quem de vocês aqui já viajou? Vocês gostam de viajar? Ninguém nunca tinha viajado. Numa turma de 30, um já tinha ido para São Paulo fazer compras com o pai, e uns 2 ia para a roça de vez em quando. Então, é realmente difícil, né? De todo modo, é muito importante, e o PCN traz isso de forma clara, é muito importante para o aluno saber que existe um mundo para além do que ele vive. O menino, ele precisa saber, existe um lugar que neva, existe um lugar no mundo que neva, existe um lugar no mundo que é deserto. Então, é um desafio nosso, né? A gente precisa trabalhar o regional, valorizar o meu lugar, mas eu também preciso fazer saber que existe um outro lugar, né? Eu acho que é muito importante, e eu vejo isso na sociedade de um modo geral. As pessoas têm muita dificuldade de entender o tamanho do mundo que existe para além do seu universo, né? É aquela coisa de que o Pai Nosso é uma oração universal. Qual que é a concepção de universo? Porque tem pelo menos uns 3 continentes no mundo que não sabe nem o que é o Pai Nosso. E em relação à biogeografia, a gente também tem isso. O PCN, ele traz uma outra coisa que eu acho muito importante de trazer para vocês, a questão de processo. Ele, no que ele define para o ensino da geografia física, né? Aí eu dei um enfoque em climatologia, em biogeografia, mas está interseccionalizado com geomorfologia, com hidrografia. Ele coloca, não dá para você abordar isso só na perspectiva de caracterização, que é o que a gente mais faz, né? O PCN, ele ainda fala, o que é feito com mais frequência em relação a esses conteúdos é colocar o aluno para pintar um mapa, onde que está o clima tal, caracterizar como que é o clima X, como que é o clima Y. Isso é uma metodologia possível, essa é uma das formas, mas essa não pode ser a única, isso não pode ser o absoluto do negócio, porque é preciso entender e é preciso fazer entender que isso tudo é processo, é tudo processo, o clima é um processo. Esses dias eu estava conversando com um militar do Corpo de Bombeiros sobre os incêndios que tinham ocorrido na nossa região, e eu falei para ele, olha, a vegetação que tem no norte de Minas é parte da Mata Atlântica, por isso que ela tem tanta dificuldade com fogo, porque
ela não tem resistência ao fogo. O cerrado tem uma resistência natural para o fogo. O cerrado, ele é naturalmente adaptado ao fogo. Não nessa intensidade, não nessa escala, não dessa forma, mas o cerrado consegue responder melhor ao fogo do que uma floresta. E ele falou, não tem como ter floresta lá. Não, porque o meu professor de geografia falou comigo quando eu estava na 6ª série que a Caatinga fica lá no Nordeste, que a Mata Atlântica fica em tal lugar. E aí eu fiquei pensando, mas na verdade é processo. A vegetação... Oi? Alguém ligou a câmera. Se quiserem... Peraí, daqui a pouquinho eu vou dar espaço para vocês falarem. Então, é muito importante, antes de tudo, né, a gente compreender que tudo é processo. Então, o clima ele é um processo, o clima ele é produto do tempo, do espaço, o clima ele vai variar em escalas locais, em escalas globais, em escalas regionais, as classificações de clima. Você tem uma classificação, por exemplo, as veredas no norte de Minas. A vereda é uma floresta? Não, a vereda não é floresta. Por quê? Porque ela está dentro do cerrado. O cerrado é uma savana. O cerrado não é uma floresta. A gente... na região quase toda do cerrado, eu estava vendo as unidades de conservação. Elas todas comemoram a Semana Florestal. Mas não tem floresta. A gente não tem floresta, a gente tem cerrado. E o cerrado não é uma floresta. Não na classificação global dos climas. Porque existe uma relação... Tudo é processo, sabe? Não começou ontem, a vegetação está evoluindo há muito tempo, o clima ele está acontecendo há muito tempo e ele muda muito, e é muito importante a gente ter noção de que tudo isso é processo. E aí, a LDB depois coloca que a gente tem que ter muito cuidado para relativizar, né, o tempo e o espaço desses processos. A gente tem que ter clareza sobre isso. Muita coisa do que acontece na natureza é relativa aos processos naturais e tem muita coisa que é relativa aos processos antrópicos, e a gente tem que ter noção disso. Por exemplo, a mudança climática. A mudança climática, ela é um processo natural? Ela é um processo natural. O clima, se você pega tecnicamente da perspectiva estritamente meteorológica, o clima está de boa. O clima está no comportamento natural dele, que é variar ciclicamente ao longo dos anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos e o clima está variando ao longo disso. Em termos de meteorologia, está de boa. Mas se a gente pega a escala do Holoceno, que é o período que a gente está, o que a gente fez nesse período que a gente está aqui? Então, se você faz um recorte, escala de tempo desde que o ser humano surgiu, aí se você diminui o gráfico, você vai ver que as variações elas são muito diferentes das demais variações ao longo do processo. Então, tem uma situação natural, que faz parte da biogeoquímica do planeta, que é de um clima que oscila naturalmente, e a gente tem também um processo antrópico, né? A gente tem a nossa influência. Então, eu acho que exemplifica muito essa questão de tomar cuidado com a relativização. A mudança climática é um produto do ser humano? Depende. Se você recorta no Holoceno, pode ser que sim. Bem provável. Se você fala da história do planeta, é possível que não, porque a gente nasceu, provavelmente vai embora e o planeta está aí. Então, o PCN ele traz muito isso. A seca. O que a gente precisa fazer? Acabar com a seca ou conviver com a seca? Então, é uma outra questão, né, de relativizar. A gente trabalha muito e, felizmente, os livros didáticos de um tempo para cá, eles já vêm trazendo algumas questões regionais, já vêm pontuando isso com mais ênfase. Mas e aí, como é que eu trabalho a seca? Eu trabalho a seca no sentido de conviver com ela ou no sentido de acabar com ela? Por que eu vou acabar com a seca? Ela faz parte de um processo natural de uma região? E aí a questão social, né, envolvida nisso. A seca, ela afeta igualmente ricos e pobres? A seca, ela é um problema climático ou a seca é um problema econômico, social? Quem tem dinheiro para fazer irrigação sofre com a seca? Quem tem dinheiro para botar pivô central consegue produzir com a seca? Então, eu acredito que seja mais ou menos nessa perspectiva, né? O que o PCN traz, a gente ter cuidado com ampliações e relativizações das escalas de tempo e espaço nesses processos. Eu vou dar uma acelerada aqui. O PCN também traz uma coisa que eu acho muito importante da gente ter ciência, são as limitações, né? Os alunos, eles têm limitações com o entendimento desses processos, e a gente precisa compreender e respeitar essas limitações, porque muitos desses conteúdos, eles são abstratos, né? Por exemplo, pressão atmosférica.
Pressão atmosférica, eu acho que para muitos professores de geografia é um negócio complexo de entender. Eu fui entender isso assim, de jeito mesmo, quando eu peguei a disciplina de climatologia para dar aula. Que aí eu fui entender o que era o albedo, como assim o albedo, pressão atmosférica. Aí imagina a gente ter que passar esses conteúdos para um aluno da quinta série, do sexto ano, sétimo ano, que nunca viajou para lugar nenhum, nunca saiu do bairro dele. A gente vai negligenciar isso? Não, a gente precisa trabalhar esses conteúdos, esse conteúdo precisa ser passado, mas eu preciso entender que talvez aquele menino não absorve isso, não é porque ele não quer, não é porque ele não tem base, o menino não sabe de nada, não tem base de nada. Claro que ele não tem base, de onde que vai sair essa base? Então, eu acredito que uma proposta melhor, ela vai partir da compreensão dessas limitações, né? E eu não sei se mais na climatologia ou mais na biogeografia, mas muitos desses conteúdos, eles são extremamente abstratos, né? Tem muito conteúdo que é muito abstrato para o menino de entender. Por exemplo, uma floresta temperada. Você falar aquilo ali é uma floresta temperada, vai saber o que passa na cabeça do menino. Porque eu, quando era pequena, viajava nesse negócio assim, como assim temperada? Né? Então, eu acho que a gente entender o quanto essa abstração ela influencia na compreensão dos alunos, né? Até porque até a linguagem que a gente usa para trabalhar esses conteúdos, ela tem a ver com a forma com que a universidade, com que o conhecimento científico chegou no Brasil, né? Por exemplo, a palavra temperada, ela dá para ser substituída por um monte de outras palavras, mas a gente importou isso, né? Alguma tradução doida ficou temperado. Na verdade, é equilíbrio, né? Na verdade, é um clima onde a gente tem equilíbrio entre as estações. Você tem estações bem demarcadas. Será que não dava para usar outra palavra? Eu vejo que, às vezes, a minha filha, minha filha está aprendendo sobre esquema corporal. Ela falou, mamãe, a tia falou que tem a batata na perna. Tem uma batata dentro da perna da gente? Aí, eu fiquei pensando, gente, tem tanto conteúdo que a gente trata, que é tão abstrato, né? E o PCN, ele fala disso, olha, o professor precisa ter muita atenção com essas abstrações, porque isso é muito difícil. Eu acho que em geomorfologia isso é muito evidente, na climatologia isso é muito evidente. Por exemplo, parentesco de planta, né? Existe uma sexualidade da planta. Você tem a planta macho, você tem a planta fêmea, elas precisam cruzar para nascer uma flor, para nascer um fruto. Aí imagina a dificuldade de um aluno para entender isso, né? A evolução que determina os ciclos biogeográficos todos está relacionada com esses processos, né? Como que a gente traz todas essas abstrações, e aí se a gente for pensar um aluno da escola urbana, um aluno da escola rural, é tão difícil de compreender tudo isso. Deixa eu ver, gente, eu fiz um monte de anotação. E aí, o que o PCN ele propõe, né? Com relação a essas abstrações, eles colocam, olha, uma das melhores formas de trabalhar esses conteúdos que são muito abstratos é explorar um conhecimento prévio, né? É um conhecimento que o aluno traz de casa. A gente tem 2 minutos para terminar. Então, a gente tem que explorar esses saberes do aluno que ele já tem, os ditos populares sobre o clima, e aí o PCN traz. É importante saber explorar isso, tendo cuidado. Muitos desses ditos populares, muito da sabedoria popular procede. E uma outra parte do que é sabedoria popular não procede. Então, a gente tem que ter método, ter proposta, né? Ter condições de saber trabalhar isso, né, com o aluno. Porque, por exemplo, o fogo. Você não convence uma pessoa de 80 anos que não é legal pôr fogo. Talvez uma pessoa de 30 seja mais fácil convencer. Mas tem muitas questões que são culturais. Por exemplo, o clima. O pessoal mais velho fala, mas na minha época chovia mais, e hoje em dia não está chovendo quase nada. É claro que o regime climático não vai ser, regime pluviométrico não vai ser o mesmo sempre. Ele vai variar mesmo. Mas qual escala, qual intensidade? Então, são só alguns exemplos, né? Eu separei um monte de coisas, mas eu vou parar por aqui, que vocês têm outra aula do Ebert agora. Eu acho que eu vou deixar para vocês o PCN, tanto do ensino médio quanto do fundamental. Se vocês não tiverem com muito tempo, que eu imagino,
Vai lá, abre o documento, dá Ctrl F, digita lá, clima. Tudo que tiver sobre clima, vocês deem uma lida. É muito interessante. Para mim, foi um exercício, assim, me fez muito bem, sabe? Me esclareceu muita coisa, me ajudou a refletir muita coisa. São propostas muito interessantes. Depois você vai e faz a mesma coisa com relação à biogeografia. Você vai lá e pega biogel. São muitas reflexões que tem. Lê tudo aquilo lá. Ao longo da disciplina, ao longo do curso, quem fizer isso, fala comigo o que vocês encontraram, o que vocês acharam. Então, 10 horas em ponto. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, a gente tem muita coisa para abordar ao longo do conteúdo ainda, mas é mais ou menos nesse modelo que eu quero trabalhar. O que vocês têm para me dizer? Juliana Martins levantou a mão, pode falar. Abrir a fila. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa coisa da prova que você falou aí, que eu já regalei meus olhinhos aqui. Pensei, opa, prova! Mas é mais um exercício de entender os conteúdos ou vai ser aquela prova tradicional mesmo que a gente... Então, uma das avaliações, eu vou deixar para vocês fazerem esse projeto. Eu acho importante que vocês aplicam ele depois e também acho importante vocês exercitarem essa coisa de parar um pouquinho para escrever, de parar um pouquinho para ler. Não quero nada de outro planeta, não é um projeto de mestrado, de doutorado, não é nada complexo, vocês não vão dar conta, é uma coisa simples. A prova vai ser uma avaliação teórica que eu vou fazer por meio de um formulário. Por meio de um formulário do Google Drive, vocês vão preencher o formulário, que aí vai ser mesmo uma prova teórica. Eu estou chamando de prova, gente, não é para assustar vocês, é para deixar claro que a gente tem que ter uma avaliação, eu tenho que avaliar vocês de alguma forma. Eu, particularmente, não tenho nenhum interesse de ficar, se está certo, se está errado, não é essa a proposta, né? A gente tem 30 horas para falar um pouquinho de um conteúdo. Eu sou apaixonada por tudo isso, então, para mim, é mais importante compartilhar conhecimento com vocês do que avaliar quem está certo, quem está errado, quem acertou, quem errou, isso é o de menos. De toda forma, eu preciso avaliar de alguma forma. Então, vai ser um formulário do Google com um questionário sobre o que foi trabalhado ao longo da disciplina. Aí eu não sei te falar agora quantas perguntas, vai ser um formulário de múltipla escolha para vocês de clicar lá no Google mesmo, para ficar mais fácil para mim, mais fácil, mais acessível para quem for corrigir, para sistematizar o processo. Então, a ideia é mais ou menos essa. E eu, particularmente, pretendo deixar uma parte dessa avaliação, eu vou fazer 3 avaliações, e uma delas vai ser uma autoavaliação de vocês. Eu quero que vocês se avaliem, ninguém melhor do que vocês para saberem sobre como vocês conduziram esse processo, né? Acho que é o sonho de todo professor Paulo Freireano é dar uma autoavaliação para o aluno. Infelizmente, a educação básica não nos dá essa condição, na maioria das vezes. E aí, é dessa forma que eu pretendo avaliar vocês. Por quê? Você ficou com medo? Lógico, né, prova? Falou prova, a gente já, opa, ainda mais de climatologia e biogeografia. Não, mas não é uma prova sobre climatologia. Eu não quero saber o que é a pressão do ar, o que é o clima X, o que é o clima Y. Eu quero saber o que vocês absorveram do que a gente conversou, do que a gente trabalhou ao longo da disciplina. Esse vai ser o conteúdo da avaliação. Na verdade, não é nem uma prova, porque não é para provar nada. É uma avaliação. Obrigado, viu, prova? De nada. Mais alguma dúvida, gente? Um, dois, três, ninguém tem dúvidas, questionamentos, concordâncias, discordâncias, nada? Então, eu vou liberar vocês para a aula do Ebert. Galera, vou deixar lá, daqui a pouco vou terminar lá na página da disciplina, lá no Moodle. Vou deixar o fórum de apresentação para vocês e a atividade que vocês terão para fazer, que é para vocês nos falarem quais são as principais dificuldades de vocês no ensino desses 2 conteúdos, de climatologia e de biogeografia. Tranquilo? Aí, ao longo do curso,
a gente vai conversando sobre como que a gente vai conduzir as próximas atividades. Então, podemos encerrar a aula? Pessoal, bom dia para vocês, boa próxima aula para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara no que eu queria passar. Eu espero que vocês tenham curiosidade de pegar o PCN e dar uma lida. E eu espero que essa disciplina seja particularmente proveitosa para vocês e para mim. Até a próxima.